Black Hole Sun é talvez uma das músicas estranhas mais famosas da música popular. Ela furou de fato a bolha do gênero do grunge, né, que é um gênero que não é tão ouvido no mainstream, né, tirando algumas músicas, né, por exemplo, do Nirvana, como Smells Like Teen Spirit. Ela também é uma música que ficou muito famosa e mesmo pessoas que não gostam do gênero curtem essa música. E eu creio que a maioria das pessoas que gostam dessa música percebem que ela tem algo diferente, algo estranho. Obviamente um dos fatores é o arranjo dela, que tem muitas coisas estranhas, né, umas sonoridades diferentes. Porém, a parte estranha mais forte é a que geralmente pega no inconsciente das pessoas, a harmonia. A harmonia é um dos elementos da música que mais trabalha no inconsciente, no fundo, né, no plano de fundo da música. Porque grande parte das pessoas não conseguem ouvir de fato a harmonia e saber que aquela parte, aquele acorde elas gostam, né, ou aquela transformação, aquela modulação. Não. Elas sabem que tem alguma coisa interessante ali, que agrada muito, mas elas não sabem dizer o que. É geralmente a harmonia que traz essa sensação. A música Black Hole Sun, lançada no álbum Super Unknown de 1994, foi composta por Chris Cornell e ela possui um trabalho dos acordes, né? A harmonia dela é muito complexa e muito interessante de se analisar. Meu nome é Denis Carmonari, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha para me dar uma força. Caso você queira fazer aulas comigo, o link para o contato vai estar na descrição e no primeiro comentário. Vamos lá então que eu vou explicar o que está por trás dessa estranha harmonia de Black Hole Sun. Bem, é sempre interessante começar falando do tema da música, né, da letra dela. Black Hole Sun, que é o sol do buraco negro, né? Então assim, o Chris Cornell diz ali em entrevistas que ele ouviu na rádio uma notícia, ele ouviu de uma maneira errada, ele ouviu exatamente essas palavras, Black Hole Sun, né? E ele gostou disso, ele simplesmente foi uma coisa que sugeriu um tema de música para ele, né? Dessa expressão ele fez uma música que é bem a cara dele, né? É uma música melancólica, né? Muito reflexiva, até meio surreal. Ele coloca muitas palavras, expressões e frases, é um pouco nonsense, mas ao mesmo tempo passando essa ideia de uma coisa desoladora, melancólica, solitária, né? Parece que ele está lutando contra um mundo que ele não gosta, que ele está vendo decadente. Então, um bom compositor consegue fazer com que a música passe essa ideia, né? E ele conseguiu fazer isso principalmente com a harmonia, obviamente também com, né, a melodia, com o arranjo, né, que tem umas sonoridades diferentes, mas a harmonia aqui, ela faz com que a gente se transporte para esse mundo de sonho, para esse mundo surreal e também melancólico e solitário de certa maneira. Então o primeiro ponto importante para se saber é que ele usa a afinação drop D aqui, ou seja, a corda Mi está afinada em Ré, ela desceu um tom. Isso já dá um peso um pouco maior. O baixo também está afinado exatamente da mesma maneira, né? Um tom abaixo a Mi, então já dá aquela coisa mais pesada, né? Aquela coisa mais escura. No meu vídeo anterior eu falei do Keith Richards, né? Como é que ele usa a afinação diferente para criar uma sonoridade interessante. No entanto, o Keith Richards usa de uma maneira totalmente diferente a ideia da afinação fora do padrão. Porque lá ele usa de uma maneira para facilitar a construção de acordes e para mudar um pouco o voicing deles, né? A sonoridade. Aqui não. O Chris Cornell usa para criar uma sonoridade mais grave e também para fazer acordes diferentes, porque uma vez que você afina a guitarra de uma maneira diferente, as posições que você conhece formam acordes diferentes. Então, com certeza, aqui ele foi testando a sonoridade. Aqui lembrando, né, que eu recebo muito comentário falando de que o cara não pensou nisso, não sei o que, ele não sabia nada. Eu não estou me importando aqui se ele pensou nisso ou não. A questão é, ele tinha um ouvido para saber o que ele queria e ele foi testando. Se eu estou analisando aqui com olhos da teoria tradicional ou não, é outra questão. Olhar com olhos da teoria ajuda a gente a sacar o que está acontecendo e a imitar o que está acontecendo. A imitar quando a gente quer compor uma coisa diferente, ou simplesmente para entender por que funciona, por que tem uma explicação do porquê que funciona isso. Então a introdução começa com esse acorde. Percebam aqui, né, a gente tem um acorde de Sol com quarta, né? É como se a gente estivesse fazendo esse acorde. Tem a quarta suspensa aqui, não é o Sol maior, né? Ou o Sol menor. É um Sol com quarta. Então, a quarta já deixa suspenso, deixa no ar alguma coisa. Pô, a música tem Sol maior, tem Sol menor, ela deixa no ar, certo? A gente não sabe. Até que ele toque outros acordes que digam isso. E ele vai tocar logo em seguida isso aqui. Então ele já coloca a terça menor aqui. Ainda assim forma um acorde meio estranho aqui. A gente pode pensar que isso aqui é um Sol menor invertido, né, com a terça no baixo,
com esse Dó aqui ainda, ou seja, com a quarta ali ainda, mesmo a terça estando no baixo. Então a gente vai concluir que essa nota é uma nota pedal, que a gente vai falar, que ela vai se repetir entre os acordes, porque o próximo acorde vai fazer isso também aqui com essa nota. Ó. Essa nota está aqui ainda, é o Dó. Esse aqui é um acorde de Fá. Né? E a gente pensa que é um Fá maior porque a gente pensa que está em Sol menor isso aqui. Né? Ele não toca a terça aqui. É outra coisa que dá ambiguidade, que é interessante, porque ele não toca a terça, né, do acorde. Então veja que ele mantém essa sonoridade aqui o tempo inteiro ali, ó. Para só mudar quando ele vem para cá. Mi também, né, com quinta somente, não tem terça aqui. Como é que a gente sabe que Mi que é, se é Mi menor, se é Mi maior? Então ele está deixando ambiguidades aqui, ele está construindo acordes de uma maneira estranha, porque ele não está fazendo o padrão fundamental, terça e quinta, que é o que a música ocidental se baseia. Né? Ele começou com quarta aqui, né? Manteve a quarta, mesmo no baixo tendo a terça, aí aqui não tocou a terça, aqui não tocou a terça, né? Até que ele vai tocar esse acorde, que é um Mi bemol com quarta também. Né? Pô, que é isso aqui, né? Mi bemol com quarta, só que a quarta não está na tonalidade de Sol, porque seria uma quarta aumentada para ser a tonalidade de Sol. Né? Seria isso aqui, mas foi isso aqui. Né? E aí ele vai fazer isso aqui depois. Concluir finalmente num acorde aceitável para os nossos ouvidos ocidentais, que é um Ré com sétima. Né? O Ré com sétima, de fato, ele é a dominante, ou seja, ele vai levar para a tonalidade de Sol menor, caso essa seja mesmo a tonalidade da música. Né? Então vamos lá, vamos analisar cada acorde aqui. Nesse começo a gente pode falar que a gente está no primeiro grau, né, em Sol menor aqui, só que com a quarta ali, ele insiste, daí ele vai fazer aqui o bemol 7, né, que é o Fá, aí ele vai fazer um Mi menor aqui, provavelmente um Mi menor, né, que a nota é Sol, né, então é Mi menor, que está fora totalmente da tonalidade de Sol menor, né. Ela está em Sol maior, né, então a gente pode falar que é um acorde de empréstimo modal de Sol maior, ou a gente pode falar também que é só um acorde de passagem para, de fato, o Mi bemol que está dentro da tonalidade. Né? Então é um cromatismo isso aqui que ele faz. Né? E depois para cá. Então percebam, há dois elementos importantes que eu falei aqui até agora. A gente tem a ambiguidade, né, da tonalidade maior e menor, que a gente não sabe exatamente onde está, e o cromatismo. Né? O cromatismo, então, é essa sequência de semitons. Quando você vai passando de meio tom em meio tom, né, tipo esse tipo de coisa. Isso aqui é um cromatismo. Né? Então esse acorde de Mi menor ele se justifica porque ele está no meio dos dois acordes ali. Ele está fora, mas ao mesmo tempo ele também pode ser um acorde de empréstimo modal do Sol maior, ou ainda ele pode ser só uma passagem. Então vejam como esse começo de música ele traz uma sensação de incerteza, assim, né? Ou de, vamos dizer, de dúvida, ambiguidade, né? De não saber decidir o que quer, porque ele aparentemente está em Sol menor, está inclinando para Sol menor, só que ele não toca a terça, ele não faz um acorde de Sol menor, né, clássico, né, com a fundamental no baixo, né, e tudo certo. Não, ele toca com quarta, inverte o acorde, depois vai fazer acordes aqui que um acorde está em Sol maior, daí ele vai fazer esse Mi bemol, só que a quarta dele está errada, porque teria que ser um Lá e um Lá bemol, percebe? Então ele está girando, ele está mudando muito aqui, ele está distorcendo a tonalidade de Sol menor, colocando elementos de Sol maior, fora que ele não toca acordes da forma tradicional, que é fundamental, terça e quinta, né? Ele inverte, ele não toca a terça, ele suspende a terça, e aí de fato vai começar a música, né? Quando ele vai cantar. Aqui vai entrar uma guitarra aguda agora, ele vai tirar essa guitarra e vai começar a colocar uma guitarra aguda. Então, para a gente analisar isso aqui, a gente tem que analisar tanto o que ele está fazendo aqui, quanto o próprio baixo da música. O instrumento baixo está fazendo. Né? Então, o primeiro acorde que na hora que ele começa a cantar é esse aqui. É um Sol maior com sexta. Vejam que ele faz esse dedilhado aqui. Ele coloca um Si natural. Então, pô, acabei de ouvir que está em Sol menor, ele faz um Sol maior do nada aqui. E aí o próximo acorde é um Sol menor. Invertido porque o baixo aqui vai para Si bemol. Então ele dá uma entortada, ele começa em Sol maior e vai para Sol menor do nada. Pô, parece que voltou em Sol menor então. Vamos lá, vamos ver qual que é o próximo comportamento. Ele faz um Fá maior, né? Depois um Mi menor, certo? Então ele está igual ao que estava antes. Isso está parecido, né? Ele faz um Fá maior,
um Mi menor, agora ele coloca a terça, porque aqui a gente realmente tem a terça do Mi. O Fá não teve terça aqui, né? Mas o Mi teve. Aí ele vai fazer o Mi bemol maior aqui, né? E com a terça mesmo bonitinha aqui, certo? Então aqui ele não faz aquele Mi bemol com suspenso aqui, com a quarta suspensa, quarta errada, né? Então ele faz de fato o Mi bemol, e aí, em vez de ir pro Ré, que seria a dominante aqui, ele vai fazer uma coisa engraçada aqui, que é ele volta pro Sol, né? Depois ele vai fazer um Sol com sétima, só que com a sétima no baixo, né? E aí depois o acorde, um dos mais interessantes da música, que é o Lá bemol maior. Então pensei em Sol, a gente faz um Lá bemol. É um meio tom acima, é um acorde de empréstimo do modo frígio. Então o modo frígio ele tem essa segunda menor ali, é um Lá bemol no caso de Sol, que dá essa sensação meio melancólica. O modo frígio ele traz isso, então ele faz esse acorde para dar essa suspensão assim, e também essa melancolia. Aí vem o refrão ele começa num outro acorde, né? Então parece que quando ele entra no refrão a gente entra num outro planeta, que é o Black Hole Sun, né? Won't you come, você não vai vir lavar tudo, né? Então ele tava ali falando só de coisa ruim e tal, e aí ele vem a esperança dele, que é o Black Hole Sun. Então ele muda o acorde de começo e dá a impressão que, pô, o que aconteceu aqui? Então ele começa no Mi bemol com a quarta errada lá que a gente falou. E é interessante porque é um Lá bemol que ele acabou de tocar aqui, né? Que ele colocou no final ali da estrofe. Então parece que esse Lá bemol ele aparece em alguns momentos ali de propósito, a dedo, né? Então aqui ele começa com ele e aí vai pro Ré com sétima, nosso conhecido ali que é a dominante, que pô, vamos ver se ele cai no Sol, ele cai no Sol. Só que ele cai no Sol sem terça, não faz terça aqui. Aparentemente está em Sol menor, né? Faz o Sol com a sétima ali e depois faz um Si bemol maior. Então de novo ele vai fazer isso aqui. E aí, em vez de ele fazer o Sol aqui de novo, ele vai para Dó maior e Ré maior. Então veja que curioso, né? Dó maior não faz parte de Sol menor, faz parte de Sol maior, e o Ré maior faz parte dos dois, né? Então mais um acorde aqui que traz ambiguidade entre Sol maior e Sol menor. E agora, parando para pensar que eu vi, né? A tonalidade de Sol é o Black Hole Sun, que para ele não é Sol, né? Mas para a gente é. Então acabou ficando essa coincidência de que a tonalidade da música é em Sol, e é esse Sol ambíguo, que é o Black Hole Sun. E aí temos a parte do meio da música que também é meio caótica, e ela faz isso aqui, né? Aí ele faz esse acorde aqui. Cara, esse acorde aqui é muito difícil de analisar. Parece um Fá com sexta, nona e décima primeira aumentada, sabe? Só que, sabe, no contexto da música, simplesmente parece que é um acorde com várias quartas empilhadas uma na outra. Então, até lembra a harmonia quartal aqui. Né? Então, é engraçado porque, claro que ele não pensou nisso, né? Mas ele usa muito quartas superpostas. Né? A nossa música ela é criada com terças superpostas, os acordes comuns, né? Então a harmonia é feita em terças, que é muito mais consonante do que uma harmonia em quartas, que é muito dissonante. E ele usa essa sonoridade de quartas muito na música. Com certeza ele não pensou nisso, né? Mas acabou usando, e isso traz uma instabilidade enorme, né? A harmonia em quartas. Então vejam que interessante analisar a harmonia dessa música. É uma música que realmente furou a bolha, tocou na rádio, um monte de gente viu o clipe. E é uma música que é muito torta para os nossos ouvidos, né? A gente se incomodaria com esse tipo de coisa em certos contextos, a gente acharia feio, estranho. Só que ela funcionou, né? Ela funcionou porque ele soube fazer, né, de uma maneira que agradasse os nossos ouvidos, ao mesmo tempo no contexto certo, porque a música cria essa sensação de sonho, de uma coisa meio viajada, uma coisa flutuante, né? E os acordes fazem isso, então a gente aceita, né? Por mais que a sonoridade seja muito estranha, né? A gente tem umas coisas assim que para os nossos ouvidos aqui, né, parece muito estranho, né? Certo? Então assim, é legal porque ele soube fazer isso de uma maneira que encaixou e fez naturalmente também. Né? Claro que ele provavelmente quis fazer uma coisa com uma sonoridade diferente, então ele já baixou a corda aqui para ajudar nisso, para ele fazer algumas posições que já saem diferentes, então já ajuda a gente a sair do comum.
né? Porque a gente toca, né, aprende o instrumento nas posições. Sol, Dó, a gente já sabe ali como é que é a posição que funciona bem. Então quando a gente faz as mesmas posições numa outra afinação, a coisa fica estranha, fica diferente. E às vezes acaba ficando legal. Então é uma maneira de a gente sair da zona de conforto de uma maneira fácil, rápida. E tentando colocar em teoria isso que ele fez, basicamente a música trabalhou com uma ambiguidade de tonalidade, né, de uma tonalidade paralela que a gente chama, que é o mesmo tom maior ou menor. Né? Então, Sol maior e Sol menor. Né? Ele trabalhou muito com essa coisa de parece que está em um, parece que está em outro, parece que está em nenhum. Né? E também trabalhou muito com o cromatismo daí. Né? O cromatismo é você usar notas de meio tom em sequência, né? De usar essa descendência. Então ele faz muito isso no baixo ali, né? O baixo cuida muito disso. A linha de baixo é extremamente importante para essa música. Bem, então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Espero que não tenha ficado muito complexo, né? Eu falei aqui de muitos termos difíceis, né? Então caso vocês ficaram com alguma dúvida, perguntem aqui nos comentários. Caso vocês queiram que eu faça um vídeo explicando alguma das teorias que eu falei aqui, né? Acorde de empréstimo modal, tonalidade paralela, ambiguidade na música, harmonia quartal. Escrevam nos comentários tudo isso, né? Deixem aqui também se vocês gostaram, se vocês têm alguma crítica, alguma sugestão. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha se você gostou. Se você quer fazer aula comigo, meu link aqui para contato está na descrição e no primeiro comentário. Um abraço e até a próxima.